Boa noite. Eu gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e, como é de costume, agradecer a vocês pelo tempo que vocês estão dispondo para estarmos aqui estudando um pouquinho mais da palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um tema muito atual, mas que infelizmente está muito fora de moda. Eu gostaria de falar com vocês sobre o respeito. E eu fui pesquisar e vi que a palavra respeito ela tem origem no latim, repectus, que significa olhar outra vez ou novamente. Isso quer dizer que algo, como leis ou regras morais, por exemplo, ou principalmente alguém, merece o nosso segundo olhar, uma melhor atenção. Então, respeitar é olhar atenciosamente para o outro e lhe prestar a devida assistência. O respeito, gente, ele é essencial, ele é fundamental para todos os relacionamentos interpessoais e os relacionamentos familiares também. Em Provérbios 18:21, Salomão nos ensina: a língua tem o poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Gente, não é à toa que Salomão era o homem mais sábio de toda a história. Provérbios 12:18 diz: os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Vamos deixar claro aqui, gente, respeito não é sempre concordar com as pessoas, nem com o que elas falam e nem com o que elas fazem. Respeito, na verdade, significa tratar as pessoas com honra e dignidade, mesmo quando a gente não concorda com elas. Aliás, geralmente quando a gente não concorda com elas. Na verdade, é perfeitamente legítimo você ficar indignado ou descontente quando você é vítima de um erro ou de alguma injustiça, mas é que a gente precisa, na verdade, fazer isso com moderação, né? De uma maneira respeitosa, sem destratar ninguém, sem tratar ninguém mal. Lucas 6,31 diz o seguinte: façam aos outros o que vocês desejam que lhe façam. Mateus 7,12 diz, lá tem a regra de ouro: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. O Evangelho de Jesus Cristo, na verdade, ele bate de frente, né, gente, com as práticas do mundo. Na verdade, não tem um terreno neutro, uma zona de conforto nisso aqui. Mas se a gente parar para pensar, Jesus é o príncipe da paz. Jesus era um gentleman, gente. Jesus, vocês lembram da passagem da samaritana? Jesus a trata com toda a honra, com todo o respeito. Ele sabia dos pecados dela, ele sabia. E ele confronta ela de uma maneira respeitosa. Jesus, em momento nenhum, ofendeu a samaritana. Vamos lá, vamos continuar. A gente não deve negociar com o mundo os nossos valores cristãos, mas a gente tem que a todo custo evitar a discórdia. A discórdia é uma ferramenta do diabo. Devemos rejeitar todo tipo de perseguição, seja ela racial, de crença ou descrença e até de orientação sexual. Gente, a gente tem que respeitar as pessoas, respeitar a vontade das pessoas. Não importa, a gente tem que sair dessa posição de juiz e de parar de julgar as pessoas e o que é pior ainda, de parar de condenar as pessoas. Deus vai fazer isso no seu devido tempo. Na verdade, é uma questão de cada um com Deus. Diferenças políticas fazem parte da política. Você pode até discordar das pessoas, mas precisa respeitá-las. As diferenças não precisam terminar em ataques pessoais. Devemos amar as pessoas, ser bons ouvintes e mostrar respeito pelas crenças alheias. Devemos ser civilizados quando houver diferenças de opinião. O respeito é uma consequência do amor. Quem ama valoriza a pessoa amada e a trata com dignidade e respeito. Devemos amar e respeitar. 1 Pedro 2,17 diz: tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Respeite as autoridades, pais, professores, líderes de igreja, patrões, governantes.
as autoridades, elas merecem respeito pela grande responsabilidade que elas têm. Se elas não são pessoas brilhantes ou mesmo competentes, e se a gente está descontente com elas, isso não nos é motivo para que a gente trate-as com falta de respeito. A Bíblia nos orienta a orar pelos governantes. 1 Timóteo 2:1-2 diz o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Na verdade, hoje em dia, a gente vive uma completa inversão de valores, né, gente? Não se respeita mais família, não se respeita mais os pais, os professores. Em Levítico 19:32 diz: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciões, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Ou seja, nem os idosos as pessoas respeitam mais. Como sempre, a Bíblia está repleta de versículos sobre todos os temas possíveis que você possa imaginar. Mas com respeito não vai ser diferente, né? Vamos ver o que Deus fala sobre isso. Romanos 12:10 diz: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Romanos 14:19: portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Gálatas 6:10. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Efésios 4:29. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Efésios 4:15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Sobre filhos e pais, Efésios 6:1-3. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, que isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Filipenses 2:3. Não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. 1 Pedro 3:10. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Colossenses 3:20. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Nós devemos viver pacificamente com outras pessoas que não compartilham os nossos valores e crenças. 2 Timóteo 3:1-5. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, e serão ingratas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Olha o conselho que Paulo nos dá. Se você se identificou com alguma dessas qualidades, que na verdade são defeitos horríveis, né? Se você se identificou com alguma delas, cuidado. Se você conhece gente assim, cuidado. Vamos lá. Acima de tudo, respeite a Deus. 1 Timóteo 1,17 diz: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. O nosso maior desafio, na verdade, é cumprir o maior mandamento, um dos maiores mandamentos que Jesus nos deixou,
quer amarmos uns aos outros. Mas 1 Coríntios 13:4 ensina mais ou menos como a gente faz. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Então, queridos, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu gosto sempre de tocar em temas, em assuntos que me incomodam, porque eu acho que, na verdade, o que incomoda a gente é o que precisa ser tratado, precisa ser mexido, né? A gente, às vezes são territórios difíceis da gente andar, são terrenos difíceis da gente andar, mas você vê, a Bíblia tem versículo para tudo. A Bíblia nos ensina tudo, Deus teve esse cuidado com a gente, de nos orientar, de nos aconselhar. Então, vamos aproveitar esse tempo e pensar um pouquinho sobre o assunto. Se você se sentiu incomodado, é um ótimo sinal. Eu sempre fico. Cada vez que eu estudo, eu vejo que eu tenho que voltar um pouco no que eu estudei na semana passada, porque faltou alguma coisa, eu tenho que botar aquilo em prática, não funcionou direito. Você vê, a gente estudando sobre, eu, na verdade, estudando sobre respeito, me veio à mente tantas situações em que eu me senti realmente injustiçada, outras em que eu fui tremendamente grosseira, ou seja, né, eu imputei injustiça para alguém, né, mas aí eu volto para o estudo da semana passada, onde a gente falou sobre o perdão. Então, ainda mais quando se trata de irmãos na fé, então são coisas que a gente precisa estar sempre mexendo, a gente precisa estar sempre trabalhando, não é fácil, mas como a gente sabe, o Espírito Santo está aí com a gente, nos capacitando, nos ajudando. A gente também tem os irmãos que podem estar intercedendo por nós, nos aconselhando. Então, querido, pensa nisso, pensa aí, e o que você achou disso tudo? O que isso disse ao seu coração? Se você quiser, deixa o seu comentário aqui abaixo do vídeo. Para a gente é sempre importante o feedback de vocês. Tá bom, queridos? E era isso que eu tinha para falar com vocês. E espero que vocês tenham um ótimo restinho de semana, um ótimo final de semana. E semana que vem tem mais, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor. Um abraço a todos.